Oi, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? A gente vem para mais uma aula, né? Essa é a nossa última aula sobre grupos operativos. Aí eu não sei se vocês se lembram, eu comentei, né, de que a gente teria uma parte teórica sobre grupos operativos e depois a gente teria uma vivência prática. Por hora, a vivência prática está adiada, né? Mas eu pensei em uma maneira da gente poder ter aí um exemplo mais interativo, né, para a aula de hoje. Então, eu vou terminar uma parte, né, recapitular algumas coisas sobre grupos operativos, dizer para vocês algumas informações novas, né, para a gente encerrar esse assunto. E depois vou fazer uma proposta para vocês, e aí quero ver o que vocês acham dessa proposta, tá bom? Bom, nós vamos discutir brevemente, né, uma questão muito importante quando se fala sobre os grupos operativos, que é: os grupos operativos são terapêuticos? Vocês vão falar, poxa, professora, mas a gente viu lá na classificação do Zimmermann que ele classifica os grupos em duas grandes modalidades, os terapêuticos e os operativos. Poxa, então, segundo essa classificação, os grupos operativos não são terapêuticos. Pelo contrário, né? Eles são duas classificações diferentes. Pois é, dá uma conversa danada essa pergunta. Então, para alguns autores, como Zimmermann, que vocês viram, os grupos operativos são outra categoria, né? São uma categoria à parte, são diferentes dos grupos terapêuticos. Mas para o Pichon, criador dessa teoria, os grupos operativos, eles têm sim algumas características terapêuticas. Então é isso que a gente vai discutir agora. Então, lembrem-se que para os teóricos da área de grupo, a classificação mais aceita é que são duas modalidades diferentes, tá? Mas nós vamos ouvir um pouco, né, conversar um pouco sobre qual seria a visão dos teóricos dos grupos, né, dos grupos operativos sobre os aspectos terapêuticos desse grupo. Então vamos lá. Essa é uma questão problemática, né? Sim, que causa muita discussão até hoje entre os teóricos da área, né? Mas o próprio Pichon vai dizer que, no caso dos grupos operativos, não se trata exatamente de um tratamento, da cura, mas, segundo ele, nos grupos operativos é que as pessoas vão ter uma oportunidade, né? Então, naquele momento de realização da tarefa em conjunto, né, elas vão ter a oportunidade de resolver alguns obstáculos que elas enfrentam diante da execução de uma tarefa, enfim. Então, ele fala que nesse momento de grupo há essa oportunidade de resolver os obstáculos que freiam o desenvolvimento do indivíduo no grupo, certo? E aí ele vai dizer então que se a execução da tarefa possibilita que o indivíduo resolva esses obstáculos que freiam o seu desenvolvimento, então os grupos operativos trazem aí contribuições terapêuticas para os seus membros, né? Vamos recapitular um pouquinho? Então, o que a gente entende até agora? O que a gente viu, né? Quais são as ideias principais dos grupos operativos? Primeiro, a gente tem que entender que os grupos operativos, então, são uma modalidade, né? São uma modalidade de grupos, dentre várias modalidades que a gente viu, né? Que a gente conversou, que a gente fez aquilo de tentar classificar, enfim. Os grupos operativos são uma modalidade. Essa modalidade se caracteriza por ser um grupo centrado na realização de uma tarefa, que aí podem ser tarefas mais variadas possíveis. Então, a gente viu, né, que podem ser tarefas de aprendizado, de
disciplinas, de rotina, de mudança de comportamento. A tarefa pode ser muito diferente, mas é um grupo centrado na tarefa. Outra característica dos grupos operativos é que, segundo os teóricos, né, do grupo operativo, para Pichon, é importante que nos grupos sempre ocorra uma interpretação vertical e horizontal, né? Que a gente faça interpretações em termos de verticalidade e de horizontalidade. Vocês lembram o que é isso? A gente conversou já na aula sobre isso, que é, eu preciso, quando estou atuando com grupos operativos, sempre levar em consideração as características da pessoa, do membro, os papéis que aquela pessoa geralmente ocupa, a história de vida dela, né? Que são aspectos da verticalidade. Mas eu também preciso considerar não só as características dessa pessoa, não só os papéis que essa pessoa geralmente assumiu, a história de vida dela, mas eu também preciso considerar algo que acontece no grupo, que é particular daquele grupo, que é da dinâmica do grupo, que está acontecendo ali latente, né, debaixo do pano, ali naquele grupo, que são os aspectos de horizontalidade. Então, essa também é uma marca, uma característica dos grupos operativos, que eu faça interpretações, tanto considerando a verticalidade quanto a horizontalidade. Bom, nos grupos operativos, a gente também viu isso, então é importante destacar para vocês, a ideia é que na realização da tarefa, naquela reelaboração que o indivíduo está vivenciando quando ele executa uma tarefa no contexto de grupo, há um momento ali de elaboração das ansiedades. Vocês lembram que a gente comentou, né? Todo o processo de aprendizagem envolve medos. E os medos despertam ansiedades. O medo do desconhecido, né? O medo de perder aquilo que eu já tenho. Então, esses medos despertam, né? Envolvem ansiedades. E aí que o Pichon diz sobre duas especificamente. A ansiedade depressiva, que é aquela que aparece em resposta do medo de perder o que eu já tenho, e a ansiedade paranoica, que é a ansiedade que aparece diante do medo do desconhecido, do medo do que está por vir. Então, todo o processo de aprendizagem, todo momento em que eu estou aprendendo algo novo, um comportamento novo, uma habilidade nova, essas ansiedades são mobilizadas. Então, a ideia do grupo operativo é que, durante, então, a execução dessa tarefa em grupo, e lógico, né, com a presença ali do terapeuta, ocorra uma elaboração dessas ansiedades. E aí, de fato, os membros ali passem a ter um outro tipo de relacionamento com aquela tarefa, que pode ser, né, aprender um conteúdo de uma disciplina, que pode ser um novo comportamento. Então, o indivíduo vai elaborar suas ansiedades diante daquela tarefa, né? E naquele momento de interação grupal, aprender, né? Reinventar uma maneira mais saudável de lidar com aquela tarefa. Bom, também é muito importante pensar que é no grupo operativo que muitas vezes as pessoas experimentam um espaço de ruptura com os papéis estereotipados que elas vinham desempenhando até então nas suas vidas. Então, a ideia é que, com a
evolução ali, né, com o andamento do grupo operativo, as pessoas, os papéis assumidos pelos membros, eles sejam bastante flexíveis. Então, não é sempre um mesmo membro que é o bode expiatório. Não é sempre o mesmo membro que é o líder de mudança. A ideia é que, quando o grupo realmente se engaja na tarefa, então, quando ele já saiu daquele momento de pré-tarefa que a gente viu na aula passada, vocês estão lembrando? Que é onde tem muita resistência à mudança. Quando eles de fato estão envolvidos na tarefa, a ideia é que esses papéis sejam muito flexíveis. Então, que cada hora, né, um ou mais de um membro assumam esses papéis que a gente discutiu aí na última aula. Então, uma das características, né, um dos pressupostos dos grupos operativos é que nos grupos, na realização daquela tarefa no grupo, as pessoas experimentem essa ruptura de papéis que até então eram estereotipados. Aquela pessoa que sempre assumia o mesmo papel nos diversos grupos que ela interagia, né? Na família, com os amigos. Enfim, naquele momento, no grupo operativo, através das ações do terapeuta, que ela experimente uma ruptura desses papéis estereotipados. Também é muito importante, né? A gente vai falar isso um pouquinho na aula de hoje, para os grupos operativos, a comunicação entre os membros. Então, também é ali no momento dos grupos operativos, um momento de reparação das redes de comunicação. Naquele momento em que entre os membros e terapeuta, né, as pessoas desenvolvam uma comunicação verdadeira, né? E aí isso também contribui, também é uma das contribuições dos grupos operativos para os seus membros. Isso acho que a gente já conversou bastante, né? Uma característica dos grupos operativos e aí um dos benefícios dos grupos operativos. Então, além da elaboração das ansiedades, da ruptura com os papéis estereotipados, da reparação das redes de comunicação, os grupos operativos, a ideia, né? Até nesse momento de sair da pré-tarefa para se envolver na tarefa de verdade, é combater, né, a resistência à mudança. Então, aquelas ansiedades e sentimentos desagradáveis que aparecem diante do novo, diante do momento, né, assim, de me confrontar com uma tarefa que eu tenho dificuldade, que é um desafio para mim. Então, um dos benefícios, né, um dos pressupostos dos grupos operativos é também a suspensão ou, né, a superação da resistência à mudança. Bom, e acho que um dos benefícios também que um grupo operativo pode trazer para os seus membros é uma leitura crítica da realidade. Então, ali, no momento da realização da tarefa, é que as pessoas também, que estão, né, participando ali do grupo, também passem a desenvolver uma visão mais crítica da realidade. Então, quando eu supero as minhas ansiedades, as fantasias que eu crio, né, diante daquela mudança, diante daquela tarefa que é um desafio para mim. Então, quando em grupo eu supero essas ansiedades, eu supero a resistência à mudança e eu me envolvo verdadeiramente naquela tarefa, uma, né, das consequências pode e espera-se que seja o desenvolvimento de uma leitura mais crítica da realidade. Então, acho que esse é um slide síntese do que a gente tem visto sobre os grupos operativos e traz algumas informações novas quando a gente pensa em quais são os benefícios, né, dos grupos operativos.
e até nos coloca uma pulga atrás da orelha sobre a pergunta inicial dessa aula. Então tá, um grupo que pode me ajudar a desenvolver tudo isso, que pode me ajudar na elaboração das ansiedades, na ruptura dos papéis estereotipados, na comunicação. Um grupo que me ajuda a tudo isso. Ele é um grupo terapêutico? Bom, como a gente pode responder, né, essa pergunta? A gente precisa compreender que os grupos operativos, eles podem ter tarefas muito diferentes. Então, essa técnica dos grupos operativos, ela pode ser aplicada a uma série de contextos. Então, por exemplo, ela pode ser aplicada no ensino de disciplinas, no teatro, para aquisição de habilidades de música, esporte, empresas, e também podem ter uma tarefa de cura. Então, também podem existir grupos operativos cuja tarefa é a cura, né, de uma determinada situação, problema aí na vida dos seus membros. Quando a gente fala de um grupo operativo que tem como tarefa a superação, né, assim, a cura de uma determinada de um determinado problema que a pessoa vivencia, beleza, aí não há muita discussão de que esse grupo operativo tem uma função terapêutica importante. Mas o que o Pichon vai argumentar é que nos outros grupos, mesmo que seja um grupo operativo para desenvolvimento de uma habilidade de esporte, mesmo nesse grupo, o fato de as pessoas resolverem um obstáculo, né, resolverem os obstáculos que estão impedindo a sua aprendizagem, né, a aprendizagem daquela tarefa, já é terapêutico por si só. Então, assim, a gente pode pensar os grupos operativos como, né, assim, uma classificação à parte. Né? Então, realmente, quando a gente começa a estudar os grupos operativos, é como se a gente entrasse num universo, né? Assim, os grupos operativos têm características muito próprias que faz com que esses grupos sejam classificados de uma maneira diferente dos grupos terapêuticos propriamente ditos, que a gente vai estudar, né, ainda. Mas nós precisamos considerar, nas palavras do próprio autor da teoria, que os grupos operativos também têm aspectos, né, terapêuticos, na medida em que, quando eu me engajo numa tarefa, que eu tenho dificuldade, que me mobiliza ansiedades, e em grupo eu consigo superar essas ansiedades, eu consigo superar papéis estereotipados que eu assumi ao longo da minha vida inteira, na realização daquela tarefa, então eu tenho alguns ganhos que são também terapêuticos, tá bom? Então ele diz assim, né? O grupo operativo que consegue se construir, o grupo operativo que consegue se constituir numa equipe que aprende, então o grupo operativo que realmente se engaja na tarefa. Então, que aprende, que consegue se constituir numa equipe que aprende. Ele conseguiu rever, ele conseguiu modificar aqueles vínculos estereotipados, né? Aquelas relações problemáticas vivenciadas pelos membros antes daquele momento do grupo. E isso, né? Esse processo de modificação, de reelaboração da relação que a pessoa tem com a tarefa, da relação que ela tem com o grupo, isso já tem um efeito curativo. E importante, nós, né, se formos atuar como terapeutas de grupos operativos,
temos que tomar muito cuidado, porque em alguns momentos pode ser que o grupo, experimentando esses efeitos, né, terapêuticos, ele abandone a tarefa explícita. Vocês lembram que a tarefa é explícita? Vocês lembram? A gente tem lá daquele cone invertido que eu desenhei para vocês, né? Aqui em cima eu tenho a tarefa explícita, que é a tarefa, né, objetiva, do tipo aprender a jogar futebol. E eu tenho a tarefa implícita, que são todas essas relações aí que a gente conversa, né? As ansiedades, os papéis desempenhados no grupo, que tá tudo implícito. Mas quando um grupo ele esquece totalmente de qual é a tarefa explícita, então quando é um grupo que se reúne para a aprendizagem de matemática, e aí de repente ele esquece totalmente da tarefa pela qual eles se reuniram, pela tarefa que é a dificuldade e que eles devem enfrentar, eles esquecem totalmente da tarefa explícita. E aí ficam só assim, aproveitando, né, dos efeitos de estar em grupo, acontece o que o Pichon chama de grupismo ou umbiguismo. Então é quando o grupo se reúne pela interação entre os membros, né, por estar em grupo, mas perdeu-se o objetivo explícito, né? Perdeu-se o link com a tarefa explícita. Então, por que aquele grupo se reúne? Ele passa a se reunir só por se reunir. Então, é algo que a gente tem que tomar cuidado. Nunca podemos perder de vista que, mesmo que ocorram esses efeitos terapêuticos nos grupos operativos, esses grupos estão centrados numa tarefa. Quando a tarefa se perde, então esse grupo deixa de fazer sentido. Acontece esse fenômeno chamado aí de grupismo ou umbiguismo. Pessoal, vou falar rapidamente também sobre os vetores para os grupos operativos. O que acontece? Os vetores, na verdade, são tipo assim, alguns tópicos que então o Pichon falou assim, olha, terapeuta de grupos operativos, é importante que quando você está trabalhando com grupos operativos, você leve em conta, você avalie, você fique atento a determinadas variáveis, a determinados fatores. Ele chamou esses fatores de vetores, certo? Mas assim, mas eles então, na realidade, são alguns aspectos que contribuem para que o grupo se engaje lá na tarefa, supere a resistência à mudança, elabore suas ansiedades. Então, são fatores que contribuem para isso e que o terapeuta que trabalha com grupos precisa estar atento. Então, são eles. Primeiro, afiliação e pertença. Né? A maioria desses fatores aqui a gente consegue deduzir um pouco pelo nome. E a gente não precisa também ter uma definição maior que essa, né? Assim, mais aprofundada que essa nesse momento. Nós estamos conhecendo a teoria. Então, depois, se vocês gostaram dos grupos operativos, vocês podem estudar um pouco mais sobre esses vetores, né? Mas assim, então a gente vai ter uma descrição mais geral. E no texto que eu estou disponibilizando para vocês, tem uma descrição um pouco maior. Se vocês se interessarem, quiserem darem uma lida, seria bem importante. Então, um primeiro fator é a afiliação e pertença. A afiliação e pertença dizem respeito a quanto os membros se sentem parte do grupo. A afiliação é um primeiro passo. Tipo assim, eu me sinto parte. Mas assim, né? Eu me identifico com o grupo. Mas eu aqui e eles lá. Mas eu me identifico. É a filiação. A pertença não. É quando eu realmente sinto que eu sou parte daquele grupo, né? Que nós somos um. Então, esse é o sentimento de pertença. Eu me sinto pertencente àquele grupo.
A cooperação, que é outra coisa que o terapeuta precisa estar atento para ver se está acontecendo, é quanto os membros realmente se envolvem nas tarefas do grupo, né? E cooperam para a realização da tarefa. Então, quanto os membros se envolvem e cooperam para que o grupo alcance lá a realização da tarefa. A pertinência é quanto o grupo realmente está focado na tarefa. Então, quanto o grupo está centrado em superar as suas ansiedades, superar a resistência à mudança e se envolver na tarefa. Então, é quanto o grupo está empenhado na tarefa, né? A aprendizagem diz respeito, então, a quanto os membros ali estão trazendo informações, estão elaborando conhecimentos. Então, essa troca, né, essa aprendizagem, que se ela está ou não ocorrendo no grupo. E, por último, tem um vetor que o Pichon pegou lá do psicodrama. Olha, o nosso próximo assunto na aula vai ser o psicodrama. Né? Eu optei primeiro para a gente falar dos grupos operativos, para depois falar das teorias propriamente psicoterapêuticas, né? Mas, cronologicamente, o psicodrama vem um pouquinho antes. Então, o Pichon pega esse conceito lá do psicodrama. A gente vai ver ele com mais calma quando a gente falar do psicodrama. Mas, basicamente, esse TELE é tipo assim, uma simpatia que eu sinto, que, né, como membro de um grupo, que eu sinto pelos outros membros do grupo. É um sentimento assim, do tipo, meu santo bateu. E pode ser um problema para o grupo quando eu tenho esse sentimento negativo. Meu santo não bateu. Eu não tenho simpatia nenhuma, eu tenho uma antipatia pelos membros do grupo. E isso pode dificultar, né, a realização da tarefa. Pode dificultar uma série de outros elementos, como a comunicação. Pessoal, na verdade eu acabei de ver que eu tinha esquecido da comunicação aqui. Na hora que eu falei como que a TELE podia ter implicações para a comunicação, eu vi que eu não tinha colocado esse vetor aqui. Então é um dos vetores e eu tinha esquecido de colocar. Né? A comunicação também é um dos vetores, ou seja, também é uma variável que eu preciso considerar, que eu preciso estar sempre de olho, né? Quando eu trabalho com grupos operativos. Eu preciso ver se a comunicação está ocorrendo sem interferências, se estão existindo muito mal entendidos, onde está ocorrendo interferência na comunicação, como está ocorrendo a comunicação entre o grupo. Então, também é um vetor. Então, esses são os vetores, né? Agora certinho, com a comunicação aí, que eu tinha me esquecido dela. Então, esses são os vetores, ou seja, as variáveis que eu preciso considerar, as variáveis importantes que facilitam o envolvimento na tarefa. Então, encerrando essa parte teórica sobre grupos operativos, eu tenho uma proposta para vocês. Já que nós não vamos ter a aula prática, que eu tinha comentado, né, sobre grupos operativos, eu queria propor de vocês assistirem um filme muito bom, por sinal, e que vocês tentassem, né, assim, interpretar esse filme a partir do que a gente aprendeu sobre grupos operativos. Em especial, que vocês tentassem identificar no filme os papéis grupais. O que vocês acham? Acham que dá pra gente fazer assim? Eu vou colocar, então eu vou disponibilizar o filme e colocar um espaço para que a gente possa comentar, né, sobre os papéis aí das personagens no filme. Beleza? Então tá, até mais, pessoal. Abraço!